meus amigos, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Se vocês estavam perguntando, cadê o Rodrigo? Tá sumido? Será que ele tá onde? Tá no mercado por aí brigando? Não tava não. Tô aqui de boa. E eu vim aqui, eu vou fazer live, gente. Pra todo mundo que tá pedindo, eu vou fazer live, eu prometo, de verdade. Mas eu vim dividir com vocês uma coisa que eu queria falar. Eu tenho lido muito na internet, eu tenho acompanhado o jornal, tenho visto notícias de lá de fora, que é um negócio que me deixa toda vez muito aflito, porque existe um padrão de curva, e não importa se a nossa curva é alta ou se ela é baixa, mas é longa, todas as curvas são aflitivas. E especialmente por a gente estar aqui no Brasil, que a gente sabe como é, infelizmente a gente sabe como é o nosso sistema de saúde. Então eu tô vindo falar porque assim, as pessoas têm uma tendência muito grande de falar, a pessoa lê um negócio de alguma coisa que ela discorda, ela fala, mas essa pessoa vive numa bolha. Que é um termo que todo mundo gosta de falar hoje, sai só bolha, sai da bolha. E a verdade é uma só, pode ser que você não queira nem concordar comigo, mas a verdade é uma só, todo mundo vive em bolha, todo mundo. Pode ser que a sua bolha seja só uma bolha diferente da minha, mas é isso, a sociedade é isso, a sociedade se divide em bolhas. E é muito perigoso quando a pessoa pensa que a bolha dela é a bolha mais consciente, ou a bolha dela é a bolha que mais respeita os demais, porque essa visão às vezes acaba sendo uma visão muito contrária na prática. Então eu tenho visto muitas postagens e eu vou falar um negócio pra vocês. Eu tô ficando muito preocupado por causa dos comentários que eu vejo nas postagens por aí, sabe? Eu já li gente falando... tem gente que fala que é uma jogada entre o Brasil, os Estados Unidos e a China só pra aumentar o dólar. Eu li isso. Tem gente que fala que no Brasil a gente não precisa se preocupar porque aconteceu isso com a Itália, porque a Itália é pequena. E não tem nem pra onde ir. No Brasil é grande, o espaço é grande, a gente não vai ter problema. Juro, eu li isso. Eu já vi gente dizendo que o Brasil era um país de muita fé e que a fé era capaz de tudo, então que a gente também não precisava se preocupar com isso, porque a fé... Enfim, falando sobre fé, eu tô horrorizado, essa é a palavra. Eu assisti 2 lives do Silas Malafaia. E esse cara, na minha opinião, o que ele está fazendo é quase um crime. Infelizmente, a legislação não vai enquadrar ele nesse lugar, mas o que ele está fazendo é praticamente, na minha opinião, um crime. Porque o fato dele não querer fechar a igreja a nenhum custo e falar que ele está assumindo risco. E é sério. O problema é que ele fala meia dúzia de palavra feita, ele usa palavra bonita, ele inflama o discurso dele, como todos os líderes fazem. Isso não é uma peculiaridade dele. E um monte de gente acha incrível. Mas só para vocês terem uma ideia, se informem, não é fake news, não é conversinha. Na Coreia do Sul tem um pastor, que é o maior pastor lá, é o maior líder espiritual deles lá. Esse cara mandou uma galera para a China para curar os chineses em janeiro. E o que aconteceu foi que, obviamente, eles não curaram. E agora esse cara está sendo investigado pelo Ministério Público, porque estima-se, de acordo com os exames, que 60% dos 4 mil infectados tenham rastros da origem do vírus que foi levado desse grupo. Ou seja, uma incompetência, porque o cara não fechou a igreja. E o discurso desse cara era, não existe lei que me obrigue. E realmente não. Tem quem diga que, na verdade, ele não é um pastor, que ele tem uma seita. Mas é igual a gente estava conversando aqui em casa. Seita, pastor... Não importa, é um líder religioso, é um líder espiritual. Todos eles, independente da religião, se apresentam dessa forma. Então eu vejo isso como uma baita de uma incompetência. Eu vejo isso como um crime mesmo. Fora isso, eu já li todo tipo de comentário absurdo, sabe? A gente às vezes pensa, não, a gente tá vendo TV... Não, eu falei com a minha irmã, eu falei com o meu irmão, eu falei com a minha amiga, eu falei com o meu primo, eu falei com a minha tia. Não, as pessoas estão começando a se ligar. Mas a gente não faz ideia do número de pessoas que não fazem a menor noção do que eles estão fazendo. E eu fico impressionado porque é uma galera que tá aqui na rede social, tá aqui nesta merda de Instagram, comentando um monte de bosta. Ou seja, a pessoa tem o acesso à informação, mas ela não busca, ela não faz ideia. E aí ela pensa, não, eu tô muito preocupado, porque eu acho que tem muita gente que não se deu conta ainda, por exemplo, do que vai representar para um país, para o mundo, esses 2 meses de paralisação ou mais, sabe?
Existem pessoas, artistas, não vou falar nome, mas já tem artistas aí que são nomes famosos, que são grandes, que já estão dando o ano como perdido. O cara tá falando, cara, esse ano pra mim morreu. Porque o cara tem noção que a economia vai mal, as pessoas elas vão ter que se reerguerem, elas vão ter que reerguer as casas delas, as empresas. Então, quando a gente fica falando aqui, pô, galera, vamos se cuidar, vamos pensar no outro, vamos pensar no coletivo, e aí sempre tem um comentário idiota, sabe? Você fala, mano, as pessoas não entendem, porque fica muito claro de que não tem o que fazer para as pessoas entenderem. Não tem. A pessoa não entende e acabou, é uma limitação. E aí você fala, porra, o que precisava, sabe? Precisava que a gente na escola tivesse estudo social? Será que é isso? Será que falta para uma galera, para uma geração, falta que a escola dê a base do que é sociedade? Para essa pessoa ter o mínimo de noção do papel dela? Porque aí você fala, não entende, sabe? A palavra sociedade, o senso comum, bom senso, são coisas que a pessoa ouve e ela não faz ideia do que é. Então, se você tem senso, se você tem noção, é muito chato nessas horas você ter que se policiar e você ter que pensar em você e pensar no próximo, mas é mais ou menos como se você estivesse no trânsito dirigindo, que você tem que ser... E eu só tô falando isso porque, assim, eu tô preocupado comigo, com a minha família, com meus amigos, eu tô preocupado com quem trabalha comigo, eu tô preocupado com quem vai nos meus shows, eu tô preocupado com o meu show, eu tô preocupado com o meu ramo de atividade, eu tô preocupado com as pessoas que não são do meu ramo de atividade, mas que também são autônomos, eu tô preocupado com o cara que não é autônomo, mas a empresa dele, que ele é funcionário, vai sofrer e talvez ele possa ser cortado, sabe? É um negócio que... Quando você começa a se preocupar com todo mundo, tua cabeça pira. Mas eu acho que é o único jeito de você pensar em buscar um lugar comum melhor para todo mundo é você se preocupar com todo mundo. Não é um papel que todo mundo que está nessa terra vai fazer, mas algumas pessoas, todo mundo que pudesse fazer esse exercício tinha que fazer. Então, porra, eu vou fazer live, eu vou vir aqui falar bosta, mas é que esses dias realmente como todo mundo sabe, a gente ia fazer show lá fora agora. A gente sempre tem sondagens para fazer show. A gente fez Europa ano passado, a gente vai voltar, não sei quando. A gente tem outras sondagens. E a gente tem tido, do mesmo jeito que existe uma conversa interna de bastidor de produção aqui, existe lá. E a conversa aqui não é boa. E a de lá, que já está mais à frente da gente, é muito pior. Então a gente está começando a pegar a parada. E a gente vive num país que é muito maior que os caras, com uma população muito maior e muito menos informada. Então a gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que ficar muito precavido e a gente tem que fazer isso que eu sempre falo. Ficar pela gente e pelo outro. Porque senão, meu... Mas é isso, já apareço de volta aqui para falar bosta, para falar besteira e falar alguma coisa pra gente